Bom dia a todos. Não há nada, absolutamente nada, que justifique o vexame do Corinthians. Não adianta falar que estava desfalcado, que o grupo era difícil, que tem grupo de Libertadores. Não existe nada que amenize esse vexame histórico do Corinthians na Sul-Americana. Vexame histórico, de fato. Walter Casagrande Júnior, bom dia. Bom dia, Tirone, Lavieri, Arnaldo. Cara, não tenho o que falar depois do que o Lavieri falou. O vexame do Corinthians nessa temporada, agora, é gigantesco. Foi eliminado na pré-Libertadores. Aí você cai para uma segunda divisão do futebol continental, do futebol sul-americano. Aí vai lá, pega terceiro e é eliminado contra um time reserva do Huracan e com o senhor Memphis Depay, novamente, fora de casa, sem pegar na bola, escondido do jogo. A hora que precisa aparecer uma liderança técnica dentro do campo, um cara que assume a responsabilidade, que pega a bola, deixa eu jogar, não. Todas as vezes fora de casa, ou na grande maioria das vezes fora de casa, o Memphis Depay é como foi ontem. Falaremos sobre isso. Bom dia, Arnaldo Ribeiro. Bom dia, companheiros. Nesse jogo do São Paulo do Morumbi, que foi marcado pelo caso Bobadilha, também um outro personagem, né, citado. Esse aparece, não é tão bem quisto assim, mas aparece sempre para decidir. É o menos badalado deles, mas é o que decide. Luciano chega ao gol número 93 com a camisa do São Paulo, e quase todos eles gols importantes. Não aquele gol do 4-0 quando o jogo já está definido. Muito bem, claro que vai ser assunto também o São Paulo aqui, a questão do Bobadilha, a questão do Zubeldia, que mais uma vez estará suspenso, inacreditável isso. Então tudo isso vai ser assunto aqui. Temos uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, e a pergunta está aí na sua tela. O que foi o pior para o Corinthians até agora nesse ano? Foi a eliminação na pré-Libertadores? Foi a eliminação na Sul-Americana? Ou o afastamento do presidente? O que foi mais triste, vamos dizer assim, para o corintiano nesse momento? Dê aí o seu voto. Falou, o Corinthians ganhou o Paulistão. E o Casão estava falando, calma, era um momento diferente. Diga lá. Não, ganhar o Campeonato Paulista é importante. O time foi campeão paulista, ok, beleza. Só que você tem que analisar o contexto da história, né? O Palmeiras, por exemplo, que é o time mais forte, um dos times mais fortes da América do Sul, já é a melhor campanha da Libertadores. O Abel estava procurando um time. Esse time de hoje do Palmeiras não existia no Campeonato Paulista. Ele estava mexendo, colocando. O Vitor Roque estava acabando de chegar, o Paulinho machucado, o Facundo tinha chegado naquele momento, estava tentando montar um time, os volantes, quem vai ficar, quem vai ficar no banco, enfim. Hoje o Palmeiras tem um time montado, pronto para disputar títulos. Se tivesse esse time desse jeito agora, montado, o Palmeiras era franco favorito no Campeonato Paulista. O Corinthians, ok, não ganhava título há muito tempo, ganhou o Campeonato Paulista, foi importante, mas é um ponto momentâneo. É um ponto, assim, inicial. O que aconteceu, o contexto verdadeiro é, o que aconteceu com o Corinthians depois que ele ganhou o Paulista? Foi eliminado da pré-Libertadores. Foi eliminado agora da Sul-Americana. Um vexame altíssimo, gigantesco. Não ganha fora de casa, gente. Não ganha, porque ele ganhou 4 partidas fora de casa, contando o Campeonato Paulista, hein? Contando com o Campeonato Paulista. Ganhou 2 vezes no Novo Horizontino, por 1-0, 2 vezes. Ganhou do Racing, né, de 1-0, e ganhou mais uma do Palmeiras, que eu não estou lembrado agora. Palmeiras na final. Foram 4 vitórias fora de casa, desde o Campeonato Paulista para frente. E os vexames depois do Campeonato Paulista. Não conseguiu nada. Está numa situação meio de tabela do campeonato sem se impor. Você olha o Corinthians no meio da tabela, mas assim, está no meio da tabela. Mas se vacilar, fica para baixo, desce ali no meio da confusão, né? Então o Corinthians tem uma defesa fraquíssima. Isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, você pode fazer qualquer combinação do miolo de zaga, não dá certo. E quando, sabe, tinha um treinador que eu trabalhei, né, que foi meu treinador, que a gente ficava discutindo o futebol e tal, ele falou pra mim assim uma vez, olha, se eu tenho no elenco 4 zagueiros mais ou menos, né, 4 zagueiros mais ou menos, eu só vou pôr 2.
Porque se eu colocar 3, vão ser 3 mais ou menos na defesa. Então eu só coloco 2, sabe? Cara, é verdade, bicho. Você tem 4, um tá machucado, que eu acho que é o melhor deles, o Gustavo Henrique. Aí você tem 3. Você já pôs esse e aquele não deu certo, aquele e o outro não deu certo, o outro com aquele outro não deu certo. Aí você resolve pôr os 3. Você resolve pôr os 3. Bom ponto, Casão. Ótimo. Olha, fazer a cronologia da história de ontem que aconteceu. O Corinthians jogou contra o Huracan time reserva, porque o Huracan tá na final do Campeonato Apertura da Argentina, e esse, nesse momento, é o que interessa ao Huracan. Saiu perdendo, mas estava se dando bem, né, Danilo? Porque o América de Cali estava inacreditavelmente perdendo em casa para o Racing do Uruguai, que é o saco de pancadas do clube. Só que o Racing do Uruguai vai lá e pimba, faz o América de Cali faz um gol no finalzinho, ultrapassa o Corinthians e aí o Corinthians tá eliminado. Foi, assim, eu assisti no jogo do Corinthians, o que mais me chama a atenção de tudo isso é que você via um time que parecia que não queria se classificar. Que estava jogando de uma maneira como se o resultado não importasse, como se fosse um jogo para cumprir tabela. Totalmente desconcentrado. Começando com os erros da escalação, que para mim não fez sentido. De novo, Dorival colocando o Félix pela direita, o Carrillo como se fosse um ponta. A gente já sabe que não rende assim, com 3 volantes, sentindo, obviamente, muita falta de alguém que cria, porque o Garro estava longe de ser o seu melhor físico e o Coronado não dá para confiar. E aí, quando a bola chegava lá na frente, as poucas vezes que chegava, não tinha o Yuri Alberto para segurar, para fazer alguma coisa, Romero não conseguia fazer nada, e o Memphis em uma partida horrorosa. Mas mais do que a questão técnica, o que me chamou a atenção do Corinthians ontem foi o ânimo, foi a questão da vontade. Você não via os caras dividindo bola, vibrando, gritando, indo para cima. Parecia que estava tudo bem. Parecia que era um jogo qualquer. Parecia que era pré-temporada, Florida Cup, sei lá. Não parecia que era o jogo da vida para o Corinthians se classificar. Não parecia que o Corinthians tinha poupado contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Não parecia que o Corinthians estava mobilizado como a gente imaginava que estaria. Porque era o jogo que mais importava para o Corinthians passar agora. Era só vencer o Huracan reserva. E o grupo do Corinthians é difícil. Huracan reserva. O Racing, saco de pancada, quase ganhou do América de Cali. Não dá pra gente querer amenizar aqui. Ontem o jogo América de Cali e Racing, eu fui ver os 10 minutos finais porque eu tive que fazer 3 telas, Botafogo, América de Cali e Corinthians, porque o jogo era decisivo. O América de Cali tinha a bola o tempo inteiro e não conseguia lá furar a retranca. Teve um momento que estava 80% de posse de bola, 27 finalizações. E o gol do Racing foi o goleiro do América de Cali chutando nas costas do cara. Foi um negócio assim bizarro. E teve um lance do Kaká. Como todo mundo sabe, eu não sou corintiano. Mas eu quase saí chutando as coisas na minha casa. O Kaká quase que por 2, 3 metros ele faz um gol contra, ele toca errado pro André Ramalho. O Hugo olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então assim, além do vexame da eliminação, a postura do Corinthians foi inadmissível. Foi um negócio de irritar até quem estava secando. Então, assim, é assustador. E aí tem a enquete, ter caído pro Barcelona, que ficou fora da Libertadores. Foi último no grupo. Ficou em último no grupo, já era um vexame. Ter sofrido contra o UCV já era um vexame também. Porque sofreu para passar da equipe amadora venezuelana. Aí caiu pro Barcelona, aí caiu nesse grupo, conseguiu ficar fora desse grupo. Não há nada que amenize esse vexame. E o Corinthians, mais do que tudo, precisava ainda da grana. Porque, como a gente viu, o novo presidente interino está desesperado atrás de dinheiro. O Corinthians passando para o playoff garantia pelo menos mais um dinheirinho. E na projeção de orçamento feita pelo Augusto, eles contavam com 8ª de final da Libertadores. Eles não foram nem para o playoff da Sul-Americana. Então, se já está um buraco agora, imagina o buraco que vai estar quando na projeção o dinheiro não cair. Então, o momento do Corinthians é assustador e, como disse o Juca Kfouri ontem, qual é o fundo do poço do Corinthians? Olha, o Danilo... o fundo do poço do Corinthians está fundo mesmo. O Danilo falou sobre uma questão, vamos dizer, anímica do time, né? Que
parece um time que não estava tão interessado na partida. O Dorival foi perguntado sobre isso na coletiva. Vou passar a bola para o Arnaldo já, mas só coloca na tela o que disse o Dorival e a gente conversa sobre esse tema. Sentimento de impotência, diz o Dorival. Até porque, logicamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. E aí ele continua. Teoricamente, nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana, então não há como você pontuar que existe um desinteresse geral de todos. Ao contrário, a nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, o que seria muito importante para todos nós. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida, disse o Dorival Júnior, Arnaldo. A gente conversou outro dia sobre isso um pouco, queria voltar ao tema. Não é questão de desinteresse, mas o jeito que os times do Dorival jogam, não é um jeito super intenso de a pressão, marcação. É um jogo cadenciado. Não sei se foi isso que aconteceu ontem. O que você acha? Bom, Tironi, eu acho que em termos de mobilização, antes de chegar diretamente ao Dorival, o Corinthians só se mostrou mobilizado no aeroporto com a convocação do Hugo, né? Ali teve uma mobilização geral, né? Todo mundo concentrado, vibrando pelo companheiro e tal. Em campo a gente não viu essa mesma coesão. O Dorival, sim, ele tem essa característica e acho que a gente pode atribuir talvez essa dificuldade de mobilização pela questão do comando, né? O Corinthians embarcou para decisão com o presidente quando estava chegando, nesse momento da convocação do Hugo, estava perdendo, entre aspas, o presidente. Mas seria, acho que, muito confortável e conveniente a gente só colocar como uma das alternativas da enquete essa falta de rumo do Corinthians esportivo nesse ano, né? Que as confusões fora de campo estejam indiretamente influenciando em campo. Acho que elas têm o seu papel, mas é justamente num técnico experiente para filtrar essas situações extra-campo que o Corinthians se fiou para continuar na temporada. E mais, né? Um técnico que vinha nos trabalhos nos clubes, em Copas, né? Ele chegou a ter um desempenho em um retrospecto em Copas internacionais gigantescos, né? Ele saiu do Ceará sem perder na Sul-Americana, emendou uma Libertadores invicta no Flamengo, e só foi perder um jogo na Sul-Americana no São Paulo mais à frente ali, né? Foi eliminado depois pela LDU do Zubeldia, mas também teve um bom tempo invicto em Copas, né? A especialidade do Dorival. Copas do Brasil e Copas pela América do Sul. E a estratégia dele nesse período curto de Corinthians foi concentrar esforços nas Copas, né? E agora eu fico me perguntando, nós vamos saber ainda na próxima segunda-feira qual será o adversário do Corinthians na Copa do Brasil, a Copa que restou, né? Para um elenco caro, jogar no segundo semestre apenas a Copa do Brasil, o restante do brasileiro, de fato é muito pouco. Vocês têm total razão, o Casagrande falou, o Danilo falou, você vem falando, é um dos poucos clubes brasileiros entre os principais que não terá o calendário sul-americano, não terá a competição sul-americana no segundo semestre. O Corinthians pode até, por conta da concorrência, ter mais campeonatos, partidas no brasileiro, subir, se classificar para a Libertadores via brasileiro. Mas o que a gente tem que discutir aqui é que o que adianta muitas vezes o Corinthians se classificar para uma competição sul-americana se, com comandos YZ, ele tem desempenhos tão patéticos em competições sul-americanas, salvo raríssimas exceções, né? Enquanto o clube, não é só na gestão Augusto Melo, o clube precisa se mobilizar para competições sul-americanas. O Corinthians, ele tem aquela épica Libertadores 2012 invicta e poucas coisas a acrescentar no seu currículo em competições internacionais. Talvez no final do ano, Tironi, se o Corinthians tiver o sucesso na Copa do Brasil,
se classificar para a Libertadores via Brasileirão, a gente, até porque o Corinthians vive muito uma agenda positiva, curiosa, a gente que fecha o ano falando, o ano do Corinthians foi ok, campeão paulista, sei lá, finalista da Copa do Brasil e classificado para Libertadores via Brasileirão. Até dá, porque eu acho que o Corinthians tem elenco para tal. Ainda mais sem a concorrência com as mesmas competições. Mas, na real, a gente não sabe como será o Corinthians do amanhã. A gente já sabe que assumiu um novo comando. Danilo citou um comando que está assustado com as questões financeiras. Se está assustado, já não está mais em Copas, qual será o apetite de investimento nessa janela de meio perto, que pode determinar a melhora ou piora do elenco para o segundo semestre, depende muito da atuação. A gente não sabe se o Memphis Depay, o jogador mais caro da equipe, qual vai ser o envolvimento dele com o clube a partir de agora, sem competição internacional. Então, é uma grande interrogação. E, voltando só para finalizar essa primeira intervenção para o Dorival Júnior, quando o Dorival Júnior disse sim ao Corinthians, ele já sabia tudo o que estava acontecendo, certo? Que o presidente... É que nem o Ancelotti. Que o presidente poderia sair a qualquer momento. Que o clube vive seríssimos problemas financeiros. 2, que o clube teria esse calendário pela frente, essa situação, né, de frente tripla e tudo mais. 3, então o Dorival não está entrando desavisado, né, numa casa. Ele já sabe, ou já sabia o que o esperava. E até agora, revezando jogadores para lá e para cá, achei interessante essa analogia do Casagrande em relação aos zagueiros. Reveza no Brasileiro, reveza na Copa do Brasil, reveza na Sul-Americana. O fato é que o Corinthians fez pouquíssimas partidas boas sob o comando do Dorival. Talvez aquela... A gente estava lembrando ontem, né, tirando contra o Internacional no Brasileirão, aquele jogo todo estranho por conta do VAR, mas o Corinthians fez uma boa partida. Fora aquela, é difícil você tirar uma partida boa do Corinthians nesse período do Dorival até agora. Eu queria te ouvir sobre isso, Casagrande, sobre o trabalho do Dorival até aqui. Claro, é um trabalho ainda muito no começo, mas de fato tem pouco jogo bom. E outro personagem que o Arnaldo falou, o Memphis. Como será o Memphis a partir de agora? Com Copa do Brasil, sem torneio internacional, ele que é tão envolvido com as questões, né? Está conhecendo o país, o continente e tudo mais. Ontem, por exemplo, ele foi bem decepcionante. Então, vamos lá. Vamos lá do Memphis primeiro. Como será o Memphis daqui para frente? Como está sendo o Memphis até agora, nesse ano? O que vai mudar dele? Se ele não tá, se ele não assume uma posição de líder técnico dentro do campo, até agora não assumiu. Esse ano, pelo menos, não. O ano passado, mas o ano passado o time ganhou 9 seguidas, ele foi determinante, e era uma necessidade, foi contratado para aquilo. O Corinthians não tinha outra coisa o ano passado a fazer, a não ser jogar para frente e tentar as 9 vitórias. Ali era uma coisa que você não tinha isso ou aquilo, era só uma coisa. Esse ano começa do zero, aí você tem Campeonato Paulista, pré-Libertadores, ou continua a Libertadores ou cai para a Sul-Americana, como caiu, Campeonato Brasileiro, enfim. Até agora, o Memphis não fez nenhuma partida boa. Fora de casa, teve o passe para o Will Alberto fazer o gol contra o Palmeiras no primeiro jogo da final. Depois daquilo, cara, eu tô falando isso faz tempo aqui no programa, Tironi. Vocês são prova disso. Que eu tô falando há muito tempo que o Memphis, fora de casa, ou ele não joga ou ele não pega na bola. Faz tempo, não foi ontem. Aquilo não foi ontem. Ontem foi uma decepção maior, porque além de não pegar na bola, o time foi eliminado da Sul-Americana. Então o pacote fica bem grande, né? Agora, teve todas as outras partidas fora de casa, ele deu uma cavadinha faz pouco tempo contra o Mirassol. E o time perdeu por 2-1, né? Perdeu por 2-1. Foi responsabilidade da cavadinha? Não foi. Mas o Corinthians ia fazer o primeiro gol ou o segundo gol ali na cavadinha, no pênalti. Era momento de fazer a cavadinha? Não. É uma alternativa que o jogador tem? É um recurso técnico? Mas aquele momento era o certo.
Então vamos ver onde está o tamanho do conhecimento, da importância do Corinthians na cabeça dele, aqui, para nós, no Brasil, na América do Sul. Para ele é indiferente, ficar na Sul-Americana, não ficar, tanto faz. Cair na pré-Libertadores ou classificar para Libertadores, tanto faz. Eu não vejo uma diferença emocional dele, entendeu? Eu não vejo uma diferença emocional. Ganhou aquela grande euforia, perdeu aquela coisa, aquela tristeza ou aquele desapontamento. Eu não vejo isso nele. Eu vejo ele entrar no campo, se pegar na bola, pegou. Se fizer jogada genial, fez. Se não fizer, não fez. Se fizer uma cavadinha e perder o pênalti, também saiu andando, sem problema nenhum. Não tem não tem uma lamentação. É isso que eu vejo no Memphis. É isso que eu estou vendo no Memphis. Eu não fiquei decepcionado, assustado ou indignado ontem com a péssima apresentação do Memphis Depay. Eu já estou indignado, decepcionado há muito tempo fora de casa com o Memphis Depay. Há muito tempo. O Yuri Alberto é muito mais importante no time do que o Memphis Depay. Sim, perfeito.